Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Estratégias de Marketing Digital Analítico, Verdadeiro, Real. E nós estamos hoje na nossa aula prática de melhoramento quase finalizado da nota máxima ou próximo disso do nosso Search Engine Optimization por intermédio do IOCell, certo? Na última aula, a gente fez uma verificação e tinha algumas tarefas a serem realizadas. E foi feita novamente aqui a averiguação. O score já subiu acima dos 80, né? A última nota estava em 79 e agora já passamos do 80 e subiu para 88. O que estava faltando, na verdade, era ter uma tag H1, que é a tag mais importante de título, que é buscada pelos navegadores, pelos buscadores, né? Pelos robôs. E também os textos alternativos. Estava faltando texto alternativo em relação a algumas imagens que estavam no site. Então, para encontrar isso aqui é muito fácil. A gente vai no código, né? Nós apertamos Ctrl F para buscar algum trecho de código e a gente vai encontrar aqui, ó, um texto alternativo, outro texto alternativo e outro texto alternativo. Se a gente tiver qualquer imagem no site, a gente tem que colocar esse texto alternativo e a gente já viu o porquê em relação à acessibilidade, correto? Então isso aí já foi suficiente para aumentar a nota para 88 pontos. Aí já está próximo de passar dos 90, que é um nível realmente de excelência, né? Na verdade, acima de 80 já está considerando que já fez um bom trabalho no que tange a esse modelo de análise aqui, beleza? Outros detalhes que estão faltando aqui para passar dos 90 pontos são dois detalhes muito simples. O www sem o www ser direcionado para o mesmo site. Para a gente fazer isso, a gente vai no cPanel, né? Se não estiver trabalhando com algum tipo de servidor que trabalha com proxy, reverso, algo do tipo, algum Nginx ou Gmcorn, Apache, se a gente estiver trabalhando com a hospedagem comum, como é o caso desse aqui, né? Nesse início, pelo menos, do desenvolvimento da plataforma, a gente pode selecionar se o tipo vai ser permanente ou temporário, qual o domínio que a gente está utilizando, vai redirecionar com ou sem o www. E a gente pode adicionar e já resolver esse problema. Então, na próxima análise, a nota provavelmente vai subir acima dos 90 pontos. Um outro ponto também é o servidor utilizar cabeçalhos de inspiração de imagens. O que é isso aqui e o que isso faz? O header com o tempo de expiração de imagens é um arquivo, né, um documento que você configura. Se for um servidor comum tradicional, é por intermédio de um arquivo chamado .htaccess, certo? E você possui esse código aqui, que é um código que forma os tempos de inspiração, né? Quanto tempo que vai ficar disponível certos itens, certas imagens. Então, muita gente coloca algumas imagens no site, né, o acesso a alguns tipos de arquivo por um determinado tempo. Isso acontece muito com imagens, isso acontece muito com textos, isso acontece muito com vídeos, isso também acontece com o certificado SSL, porque ele precisa de um prazo de renovação. Essa renovação ela pode ser configurada para ser feita automática ou ela pode ser feita depois de um determinado período, né? E com os cabeçalhos aqui, tempo de resposta de expiração é a mesma coisa. Então, aqui, por exemplo, está informando, né, que as imagens, os GIFs, terão acesso durante 4 meses, depois vai expirar. Então, tem o tempo de expiração das imagens. E aí você tem que colocar qual pasta que você está falando, né? Se está na pasta de images a imagens, você vai colocar aqui que o acesso de 4 meses, ou então o tempo que você achar conveniente. Se a gente trabalha com a internet, a gente tem que entender que, tanto desde o arquivo do sitemaps até outros tipos de arquivos, né, a gente está trabalhando sempre com duas políticas, duas rules importantes. Uma delas é em relação ao tempo de expiração, ou seja, o tempo que aquele ali fica disponível,
e a outra é nível de acesso, né? A gente tem aqui, ó, os níveis de permissão. Esses níveis de permissão são importantes a gente ficar atento a eles para que a gente não coloque acesso total. O código aqui, ó, é um código no qual a gente, se a gente colocar leitura, execução, reescrita, nós podemos ter um script malicioso que modifique alguma informação no site. Isso é obviamente muito desagradável, correto? Então, essa foi a nota que a gente alcançou hoje aqui. Esses dois detalhes já vão ser resolvidos e talvez também já vai ser resolvida essa questão de um link interno. Você precisa de ter, né, links internos para a página, você mandar para o próprio site, né? E aí, depois finalizado esses três requisitos que faltam aqui, a nota já vai ser uma nota ou total de 100% ou próxima disso. Beleza? Então aqui a gente finaliza, não agora, né? Porque aqui pode fazer uma checagem por dia. Já foi feita a do dia aqui hoje, né? Já fiz aquelas duas modificações do H1 e a modificação do texto alternativo. Falta fazer as 3 verificações. Após feitas as 3 verificações, a nota alcançada de Search Engine Optimization, pelo menos no report do IOCEL, vai ter chegado a 100%. E aí, definitivamente, nós temos uma prioridade em torno dos mecanismos de busca no que tange a marketing de Search Engine Optimization que não é pago, beleza? Então, tem uma parte disso que é uma parte que pode ser realizada pelo desenvolvimento, né? pela equipe de desenvolvimento, pelo pessoal da estratégia de marketing, pelo front-end, pelo profissional de Search Engine Optimization especificamente. Então, o curso é um curso de marketing e estratégia digital, mas, né, considerando uma nota dessa de 100 pontos, pode-se considerar assim, né, salário Search Engine Optimization especialistas. Pode-se considerar que, sim, né, esse trabalho que foi feito nas últimas aulas aí, ele tem um valor específico para isso, né? Então, um profissional que trabalha com isso hoje no Brasil, né, depois que você, obviamente, fazer todas as configurações, está em torno de, né, a partir de R$ 5.400 até R$ 12.000 para uma pessoa conseguir chegar aqui numa nota de 100%, né, ou acima de 90%, já é uma nota que eu considero o profissional, ele já domina a questão do Search Engine Optimization em relação ao report, beleza? Agora, nós temos um report mais detalhado e muito mais complexo, que é o report do WebCell, né? Então, o profissional que vai trabalhar com essa parte é um profissional que tem que fazer essa checagem. Você tem métricas que você deve, né, conseguir conquistar. Então, cada questão dessa daqui, se a gente está falando de uma página, obviamente isso é muito mais simples, isso é muito mais fácil. Mas se a gente estiver falando de um grande volume de páginas, é óbvio que a gente vai ter um trabalho um pouco maior. Mas são detalhes muito simples, questão de tamanho de caracteres, questão de keywords da descrição, questão de JSON LD, questão de quantidade de links internos, texto alternativo, questão do link canonical, que já foi bem explicado em outra aula, questão dos headers de meta tag, questão do redirecionamento, não somente o HTTP em status 200, o www e sem o www redirecionar para o site para o mesmo local, mas também outros protocolos HTTP, 404, páginas de erro, 500, erro interno e companhia, né? E os outros também. O arquivo robots.txt é muito simples, a gente já viu isso também. É um arquivo que vai conter ali a permissão para os motores fazerem a análise. É um documento bem pequeno, mas que faz toda a diferença. A gente também já viu o protocolo OpenWrap também e as meta tags, que a gente pode fazer em relação à descrição da entidade e relacionamentos que ela possui no nosso site. A gente também já viu o esquema.org. A gente já viu também
hoje, né, a questão do tempo de expiração das imagens. A gente já sabe também que minificação de JavaScript é o fato da gente pegar um trecho de código e a gente fazer uma compressão dele. A gente pega um determinado código CSS, a gente pede para minificar ele e reduzir o tamanho. Geralmente aqueles sites que a gente entra e tem uma linha inteira gigantesca contendo um script. É porque esse script foi minificado para ocupar menos espaço. O documento passa a ocupar menos espaço. CSS é a mesma coisa. Número de requisições, tomar cuidado para não fazer muitas requisições. Tamanho da página, marketing de performance, a gente já viu já. Tempo de resposta, a gente já viu também que é marketing de performance. Beleza? E ser, né, identificado com protocolo de segurança, não está na lista blacklist dos mecanismos de busca e está fazendo um trabalho eticamente e, né, politicamente correto em relação ao que a gente está fazendo, porque é um profissional. Beleza? Então, o profissional de estratégia de marketing digital não é o profissional de Search Engine Optimization, mas fica aí essa dica para quem está fazendo o curso, né, de que tem mercado, né, para quem trabalha direitinho com aquilo que a gente trabalhou nas últimas 3, 4, 5 aulas aí, que foi específico para essa parte de marketing estratégico, que é uma das mais demoradas para se explicar, mas que tem também uma possibilidade de mercado considerável aí, com salários a partir de 5 mil, 3 mil, né? Um júnior aí, 3 mil reais, mas a gente já tem o advento aí de poder trabalhar remotamente, o que já é de grande valia, beleza? Então, sucesso hoje e sempre. A gente vai dar uma checada depois no WebCell, que é um reporte um pouco mais detalhado em relação a que tarefas devem ser realizadas para que a gente veja, né, os on-page, o Search Engine Optimization de uma página, e a gente vê isso aí em maior quantidade, porque aqui a gente está fazendo a análise de uma página. Agora, quando a gente está trabalhando com mais páginas, como eu disse para vocês, o site vai ter aproximadamente 50. Então a gente precisa de uma ferramenta para fazer essa análise um pouco mais detalhada. Então, esses programas, o WebCell e também o Ahrefs, são programas que nós devemos utilizar por último, porque a gente tem um processo de produção, né? A gente tem que ir produzindo e, para utilizar essas ferramentas no máximo potencial, faz sentido que a gente utilize elas depois que a gente estiver com tudo pronto. Beleza? Sucesso hoje e sempre. Obrigado pela sua presença na aula. Espero que tenha gostado. Aguardo você na nossa próxima aula, que a gente precisa melhorar mais algumas coisinhas. Um grande abraço. Tchau, tchau.